Boa notícia para os estudantes. Aumenta no mercado a quantidade de vagas de estágio. Tenho competência, eu posso fazer, apesar de eu ainda estar em uma fase de amadurecimento e desenvolvimento profissional. Dia da Revolução Constitucionalista tem homenagem aos combatentes que lutaram pela democracia em 1932. Cerimônia foi realizada em frente ao cemitério municipal, onde na entrada tem um monumento que simboliza os combatentes. A partir do próximo mês, os estabelecimentos não poderão mais cobrar valores diferenciados para homens e mulheres. Velo sai na frente, mas não segura o Mirassol e perde em casa na segunda rodada da Copa Paulista. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. O Rio Claro Notícias começa a semana com uma boa notícia para quem está estudando. As vagas de estágio estão se ampliando cada vez mais. São milhares nos próximos meses que vão estar à disposição dos universitários. No escritório há uma sala especial para elas. Silvana, Camila e Franciane são as responsáveis pelo setor comercial desta empresa. São 3 entre 50 funcionários, mas elas têm um diferencial. Quem vê a Silvana fazendo o trabalho com essa desenvoltura toda, não imagina que ela ainda está aprendendo. As 3 meninas fazem parte de um grupo que só tende a crescer, o dos estagiários. O Centro de Integração Empresa-Escola prevê só para o segundo semestre a abertura de 56.600 vagas em todo o Brasil para profissionais deste tipo. Nesta empresa, eles vão contratar mais 3 estagiários e garantem que a inexperiência destes profissionais perde espaço perto dos avanços que eles trazem. As vantagens são que eles querem mostrar serviço, querem ficar na empresa, então assim, para nós é muito positivo. Hoje nós temos de efetivo, às vezes eles não querem mais ou procuram outras áreas, né? E o estagiário ele quer ficar, então ele quer mostrar que ele está tendo alto desempenho. Elas são estudantes de contabilidade, publicidade e propaganda e gestão de RH e podem trabalhar nesta empresa por até 2 anos. Para chegar até aqui, tiveram que passar por uma seleção competindo com 35 pessoas. Sinto muito privilegiada pelo fato também de eu trabalhar na minha área, né? Porque às vezes a gente vê em sala de aula, realmente o mercado oscila demais, a gente está com uma crise aí muito grande. E isso acaba refletindo, porque às vezes você até tem a qualificação na área, porém você não tem a experiência. E hoje o mercado ele cobra muito isso da gente. Eu preciso de alguém capacitada, pronta, madura o suficiente para exercer tal função na empresa, né? E isso é meio complicado, porque eles acabam excluindo a gente, né? E aí entra aquela fase assim, de realmente competição na hora seletiva, né? De você mostrar o seu melhor e falar, não, eu tenho competência, eu posso fazer, apesar de eu ainda estar em uma fase de amadurecimento e desenvolvimento profissional. E elas não aprendem sozinhas. Há um tutor aqui no meio dessa mulherada. O Nelson nunca foi estagiário, mas sabe da importância desta experiência e não só para o crescimento profissional. É bem claro no dia a dia que elas querem aprender mais e mais, estão dispostas, né, a perceber a filosofia da empresa, né, dentro, e querendo atuar, não só atuar, mas identificar o que elas estão estudando, né, dentro da área de atuação. A Silvana, que apareceu super confortável no telefone, é a estagiária mais antiga. Está na empresa há 9 meses e lá atrás as coisas eram bem diferentes. Eu era uma pessoa que não tinha facilidade nenhuma de falar com as pessoas. Esse relacionamento que eu tô tendo aqui com vocês agora, solta, tranquila, eu não tinha. Eu era bem, assim, travada mesmo. Então, essa relação com o pessoal aqui do escritório, a gente consegue ter bastante. Para você ir pedir uma ajuda para alguém, aí já muda tudo esse processo aí que a gente vai adquirindo durante o tempo do estágio. E pensa que é fácil trabalhar e estudar? Mas aí a empresa colabora. Nas semanas de prova, os estagiários ganham um bônus. Podem estudar na empresa ou ficar alguns dias em casa se preparando. A jornada dupla não é fácil, mas o exemplo de que vale a pena está bem próximo. Logo ao lado delas fica o André. Ele também foi estagiário e hoje é o dono da empresa. É correr atrás mesmo, tá certo.
Olha, na tarde do sábado, a Guarda Municipal identificou um incêndio na região do Jardim São Paulo. A ocorrência aconteceu num terreno que pertence a uma cerâmica e o fogo atingiu um depósito de descarte de material para reciclagem, como borracha e plásticos, produtos altamente inflamáveis que estavam bem perto da mata que cerca ali o córrego Wenzel. O material provocou uma coluna de fumaça preta que podia ser vista de vários pontos da cidade. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram chamados para controlar as chamas. E os guardas municipais fizeram ali uma varredura nas redondezas para tentar localizar um possível suspeito de ter provocado o incêndio, porém ninguém foi encontrado. Agora vamos retomar um assunto. Na última semana, o Rio Claro Notícias exibiu uma segunda reportagem sobre a reclamação de uma família sobre danos causados à casa onde moram, que teriam sido provocados possivelmente pelas raízes de uma árvore de grande porte que fica na escola vizinha. No dia em que a matéria foi ao ar, a prefeitura se posicionou que a família teria que providenciar um laudo que comprovasse a situação, se realmente os estragos são provocados pela árvore. A moradora conseguiu mostrar o problema do jeito dela. E é mais um capítulo da novela, Fátima e a Raiz da Árvore. Desta vez, parece que o enredo está chegando ao fim. Depois da nossa reportagem, que foi ao ar no dia 6 de julho, a prefeitura pediu que Fátima apresentasse um laudo para comprovar que a raiz da árvore plantada no pátio da escola Diva Marques está danificando a estrutura da casa, causando rachaduras dentro e fora do local. E Fátima resolveu, de uma maneira mais bruta, provar o que ela vem falando há um tempo. Eu chamei um pedreiro, que deu certo dele vir ontem aqui, ele abriu o buraco onde a gente viu que estava levantado na garagem e achou a raiz da árvore. Então, como eles pediram a prova, eu estou aqui para provar para eles que tem a raiz debaixo da casa e que é a raiz que está afetando os problemas, as rachaduras. Tanto é que o cano de PVC é de 4 polegadas, ele já está achatado. Bom, nós entramos em contato com a prefeitura novamente sobre o mesmo problema. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez ao lado do imóvel a verificação necessária na última semana e disse que não encontrou raízes da árvore. Agora, diante deste novo fato, a Secretaria se comprometeu, em nota aí com a nossa redação, voltar ao local para reavaliar a situação. Agora nós vamos bater um papo aqui sobre um assunto que deixou todo mundo muito preocupado a semana passada no Brasil de maneira geral. A questão da Polícia Federal diminuir ou praticamente parar com a força-tarefa que investiga dentro da Operação Lava Jato as denúncias de corrupção. Comigo o promotor de justiça, Dr. Enzo Boncompagni, ele que vai falar sobre analisar, de maneira mais genérica, é claro, porque há fatos mais específicos, mas analisar o que isso representa de uma maneira geral para o Brasil, essa questão toda da justiça. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. Viu? Eu que agradeço, boa tarde a todos, eu agradeço a Claretiana pelo convite. Nós também recebemos com um pouquinho de preocupação essa decisão de descentralizar as investigações, principalmente desses fatos envolvendo a Lava Jato e aquela Operação Carne Fraca, tirando aí esses investigadores, esses delegados, os agentes da Polícia Federal e alguns peritos também, para acumularem outras funções. Porque, na verdade, essa força-tarefa, envolvendo o Ministério Público Federal e Polícia Federal lá em Curitiba, ela simplesmente investigava os crimes. A gente fala simplesmente de uma forma até um pouco diminuindo, mas não é isso. É a maior investigação da história do Brasil. Eu entendo por simplesmente, quando o senhor fala nisso, que eles estavam focados, exato. Tarefa, ausentes de outras funções. Não tem dúvida. Ele tinha uma exclusividade, esse envolvimento da Polícia Federal com o Ministério Público, daí o nome Força Tarefa, ou Grupo de Trabalho, como a Polícia Federal denomina isso. Mas a verdade é que isso vem acontecendo, essa notícia choca mais porque a Polícia Federal até já confirmou isso em nota à imprensa, de que de fato isso vai acontecer, que ela vai para uma delegacia também especializada, mas não com a finalidade específica da investigação da Lava Jato. Vão ter que investigar outros crimes aí de lavagem de dinheiro, de corrupção. E a verdade é que isso prejudica, não tem dúvida. Diminui o poder aí da investigação, Agora, na verdade, os promotores envolvidos se manifestaram publicamente dizendo que era até um absurdo fazer isso,
nitidamente parece o intuito de enfraquecer a força-tarefa, o trabalho que vem sendo feito. Como o senhor bem colocou no começo da sua fala, a maior investigação da história do Brasil, e a gente vê essa dificuldade das coisas terem um andamento. Com a força-tarefa já não é fácil, porque vai encontrando as barreiras naturais das pessoas que não têm interesse que a coisa dê certo. Falando claramente aqui, a gente sabe disso. Como que o senhor vê isso? Existe um efeito cascata disso, na tua opinião? Isso vai afetar, de maneira geral, todos os procedimentos da Lava Jato, enfraquecer o poder de continuidade dos promotores, dos juízes envolvidos? Olha, não tem dúvida. Me parece que, pelo que a gente apurou, que existem inúmeras provas ainda, mídias, material apreendido durante as operações anteriores que ainda sequer foram analisados, que ainda necessita de uma análise para talvez a deflagração de outras operações, a identificação de outros agentes envolvidos na prática de corrupção, de lavagem de dinheiro. Quando a gente fala em enfraquecimento, o país passa por uma crise aí política muito grande, com reflexo na economia, nas questões sociais. O governo federal argumenta que a redução, que o corte no orçamento do Ministério da Justiça vem acontecendo naturalmente, como ocorre em outros ministérios. Isso é fato, é verdadeiro, essa afirmação. Mas, ora, nós temos, como nós já dissemos, a maior investigação da história. Acho que nunca antes, como gostavam de dizer, nunca antes na história, né, desse Brasil, se apurou tanto ilícito contra a administração, tantos crimes contra a administração pública, tanta sangria de dinheiro público. Então, acho que falta também um pouco de boa vontade do governo, né, assegurar a continuidade disso. Como você disse, né, parece que não há essa disposição, não há esse interesse. Daí de tudo isso, eu estou no Ministério Público, mas a polícia exerce um trabalho essencial na nossa atividade fim, porque quem investiga, na verdade, são os delegados, o Ministério Público faz isso, mas eu acho que a gente não pode excluir de maneira nenhuma, pelo contrário, unir esforços com a polícia nesse trabalho de investigação. Daí a necessidade da autonomia financeira da Polícia Federal, como tem o Ministério Público. Porque com o corte de orçamento, com a diminuição, não existe a possibilidade da polícia entregar o mesmo resultado. É humanamente impossível para aqueles delegados federais, para os agentes, para os peritos, mas essa diminuição já vem ocorrendo há algum tempo. Parece que começaram com 9 ou 10 delegados, hoje são só 5, né? Ou 3, e isso já veio diminuindo ao longo do tempo. Vamos torcer para que, a despeito dessa descentralização, o Ministério Público Federal e também a própria Polícia Federal consiga aí dar vazão a essas informações, a essas provas que já foram colhidas, que ainda a gente tem a colher. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação. É um assunto que daria, com certeza, talvez um jornal inteiro para a gente debater aqui. Não tem dúvida. Curioso que ninguém corta a verba de gabinete de deputado, nem de senador, que daria para manter a Polícia Federal, acho que trabalhando por muito tempo. Mas isso é um outro assunto, infelizmente cai naquilo que a gente já bateu na tecla. Muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vindo aqui na TV Claré para a gente conversar assuntos importantes. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço, muito boa tarde a todos. Bom, no próximo bloco nós vamos falar da mudança que prevê o pagamento igual para homens e mulheres em bares e casas noturnas. E ainda as homenagens para os combatentes da Revolução de 1932. Já já todos os detalhes no Rio Claro Notícias. Foi aberta hoje a consulta para o segundo lote da restituição do imposto de renda deste ano. Mais de 1 milhão de contribuintes vão receber o dinheiro, totalizando aí 2,5 bilhões de reais. Os nomes estão disponíveis pelo telefone da Receita no 146 e também na internet no site receita.fazenda.gov.br. O depósito bancário será feito na conta identificada na declaração ou então retirados em qualquer agência do Banco do Brasil a partir do dia 17. Agora uma novidade aí, viu? O pessoal sempre fala muito na questão das igualdades. Tem igualdade também na hora de pagar agora a conta em bares, casas noturnas que cobram aquela tarifa de entrada para homens e para mulheres com preços diferenciados. Logo, logo,
os preços têm que estar iguais para ambos. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público divulgou o veto para a cobrança diferenciada de homens e mulheres em bares, restaurantes e casas noturnas. Os locais terão um mês para se adaptar à nova adequação e nós viemos às ruas de Rio Claro saber a opinião da população. Elas vêm lutando pelo feminismo, pela igualdade, não é? Então eu acho certo, Tem que ter diferença entre homem e mulher, então é normal para mim. Eu acho que é muita desigualdade, né? Deveria ser igual. Mas também não acho que deveria subir o preço das mulheres. Acho que deveria baixar todos. Se a gente luta pelo direito das mulheres que seja igual aos dos homens, eu acho que deveria ser assim para tudo. Quem colocou essa lei agora, acho muito bom, porque, assim, balada, todo mundo bebe, todo mundo dança, vai beber a mesma coisa. Acho que foi ótimo. Segundo esse especialista, esta não é uma mudança na lei, mas sim uma forma diferente de interpretar o Código de Defesa do Consumidor. Isso começou com uma decisão de uma juíza lá do Distrito Federal, tá? Foi ajuizada uma ação que o interessado achava que, no entender dele, havia uma discriminação entre preços de homem e mulheres. E a Senacom, que é a Secretaria do Direito do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, emitiu uma nota. Essa nota técnica autoriza agora os PROCONs de todo o Brasil a fazerem vistorias e fiscalizações nessas casas noturnas e restaurantes, para que não haja diferenciação entre homens e mulheres. Essa alteração é mais um passo para acabar com a desigualdade entre homens e mulheres. Isso porque a cobrança diferenciada é vista como discriminatória. Antigamente, você caracterizava e você até tolerava esse tipo de diferenciação. Hoje, pela evolução até da própria sociedade, o judiciário e a sociedade não autoriza mais essa diferenciação. Então, o que o Estado está falando? A gente não autoriza mais, a gente já entende que não é a coisa mais interessante para a sociedade brasileira, então, se for cobrado, tem que ser cobrado de maneira igual. Vamos lá, vamos de vagas no posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro. Oportunidade para auxiliar de produção, almoxarife, auxiliar de mecânico diesel, encarregado de controle e produção, instalador hidráulico, marceneiro, mestre de obras, serralheiro e soldador. O Pátio de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. Interessados têm que levar RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Se engana quem acha que o 9 de julho é uma data importante apenas para os paulistas, por causa da Revolução de 1932. Na época, muitas conquistas surgiram a partir daquela luta, que infelizmente foi armada, mas que trouxe grandes benefícios para toda a nação. Ontem, em Rio Claro, teve uma cerimônia em homenagem às pessoas que lutaram pelos direitos de todos os brasileiros. 9 de julho de 1932, começava a Revolução Constitucionalista. O confronto aconteceu entre os 35 mil homens do Grupo Paulista Tenentista, formado por militares e civis, contra os 100 mil soldados do governo de Getúlio Vargas. O movimento durou 87 dias e acabou no dia 2 de outubro do mesmo ano, com um saldo de pelo menos 934 mortes. 9 de julho de 2017, 85 anos depois da Revolução Constitucionalista, Rio Claro homenageia mais uma vez essa data. Eu não diria para nós paulistas, eu diria para os brasileiros. Essa data é extremamente importante. Quando você não está satisfeito com alguma coisa, quando você percebe que o país precisa mudar, essa mobilização tem que ser feita. E foi justamente a Revolução que trouxe esse ensinamento, que é possível. Seu José Eduardo tinha 2 anos na época, mas conta que a família participou ativamente da Revolução e esse é um dos motivos para que ele participe há tantos anos desses eventos. Hoje talvez seja a 43ª vez que eu tenho que fazer um pronunciamento nessa festividade. Se tem gente que acordou cedo no domingo para participar, tem quem foi para prestigiar o filho e relembrar tempos em que esteve no círculo militar, além de saber da relevância desta data. Um dos principais motivos foi meu filho estar servindo, ele é atirador. Tem grande valia isso, porque você pode estar conversando com essas pessoas e conhecer, ouvi-los, né? Na prática, a participação deles na Revolução.
Além de homenagens, o dia também cedeu espaço para protesto e desabafo. Eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia por algum tempo e sei, só das riquezas minerais que nós temos aqui, daria o suficiente para todo mundo viver bem, consumir mais, as empresas produzirem mais e não ser um povo tão explorado, escorchantemente pagador de impostos, que chegam a 4 meses do que o povo ganha. Isto é um absurdo. Quem está roubando esta nação dessa forma? O povo precisa entender que cidadão é gente, não é uma figura para ir botar um voto numa urna. Valeu pelo desabafo também, e seria importante que as pessoas tomassem essa consciência mesmo, né? Que o Brasil é dos brasileiros e não dos políticos que o governam. Depois do intervalo tem esporte aqui no Rio Claro Notícias pela Copa Paulista. O Velo até saiu na frente, mas não segurou o Mirassol e perdeu em casa na segunda rodada. Os detalhes daqui a pouco, agora 12h56. Semana começando, um pouquinho menos preguiçosa do que nos últimos dias. Vamos conferir a previsão do tempo. A semana começou com mudanças no tempo em todo o estado. O frio deve diminuir e os termômetros ficam um pouco diferentes dos últimos dias, que registraram temperaturas um pouco mais baixas e tempo seco. O sol aparece na maioria das cidades da região e não há previsão de chuva. Em Rio Claro, o dia amanheceu ensolarado e com nuvens, com máxima de 24 graus em alguns momentos do dia e mínima de 16. Em Santa Gertrudes, máxima de 26 graus durante toda a tarde e mínima de 14 na madrugada. Em Analândia, temperaturas um pouco mais baixas nesta madrugada, com mínima de 9 graus e a máxima de 24. Em Tirapina, tempo mais ameno, com máxima de 22 graus. Por volta das 5 da tarde já começa a esfriar e a mínima pode chegar aos 13 graus. Teve rodada da Copa Paulista no fim de semana. O Velo estreou em casa, né? Já tinha jogado na primeira rodada fora e recebeu o Mirassol. Só que o resultado não foi bem aquele que todo mundo esperava. Os dois times têm elencos recheados de jogadores mais jovens. A média de idade do Galo Vermelho é de 22,6 anos, já do time visitante é de 18,7 anos. Muito pela idade dos elencos, o jogo foi de bastante velocidade e força. O Velo começou indo para cima e abrindo o placar após uma sequência de jogadas do time. Paulinho foi bem pela ponta direita e foi parado com falta. Na cobrança, Matheus surpreendeu e bateu direto para a grande defesa do goleiro. No escanteio, o mesmo Matheus, totalmente livre de marcação, testou para fazer 1-0. Depois do gol, o time mandante parou e começou a ceder espaço para o Mirassol, que aproveitou e em bola enfiada para o Matheus Gabriel, o camisa 9 João Férez tocou na saída do goleiro Natan para empatar a partida. Mirassol ganhou ainda mais espaço depois de igualar o placar e quase virou o jogo em jogada de Rafael Santos pela esquerda. O Velo não conseguia criar e só levava perigo ao gol adversário com chutes de fora da área, de Neander e de Leonardo, que finalizou o contra-ataque com um chute por cima do gol. Mirassol voltou para o segundo tempo bem melhor e chegou 2 vezes com Luiz Oyama arriscando de fora da área. Para tentar mudar o rumo da partida, o técnico velista fez a primeira substituição do elenco, tirando o Tarcísio com a 11 e colocando o João Vitor com a 15. O time visitante continuou levando perigo ao gol de Natan, até que depois de bela jogada de Jardson, o camisa 7 achou Matheus Gabriel na área, que bateu bonito para desempatar o jogo. Tentando voltar à partida, o Galo Vermelho quase chegou ao empate com o Matheus, que mais uma vez subiu mais que todo mundo e quase marcou o segundo gol da noite. Para os torcedores rubro-verdes, a única coisa que chamou a atenção durante os 90 minutos foi a lua. E que lua! A equipe desligou um pouco no primeiro tempo e aí eles começaram
ganhar a segunda bola, tomar conta do jogo. E numa jogada individual ali, o cara conseguiu enfiar uma bola, conseguiu achar o atacante aqui na cara do gol e fez o gol. Um erro que eu acho que a gente não deveria deixar essa bola ter chegado ali. 2-1 no placar, mesmo resultado do último jogo do Velo aqui no Benitão. O problema é que hoje o time saiu derrotado e agora é se preparar para o próximo jogo contra o Linense fora de casa. Creio eu que uma equipe que vai brigar para ser campeã é o Linense. Agora é sentar com eles, conversar. Só que foi um jogo que não é de todo mal. Tirar as coisas positivas do jogo e levar para a próxima partida. É isso. Rio Claro Notícias, primeira edição, fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal na internet, tvclaré.com. E às 10 horas da noite tem o Rio Claro Notícias, segunda edição. Fique agora com um Jogo Rápido. Eu volto amanhã, 12:30. Tchau, até lá.